peço agradecer, pastor Deus, pelo carinho de estarmos aqui hoje, na sua igreja, com os pastores de Eusébio, e a minha referência ao nosso presidente do conselho, pastor Araújo, a pessoa que nós admiramos tanto e amamos tanto, e sabemos da luta dele com Eusébio, para tentar agregar, trazer os pastores para perto, né? E como ele tem habilidade, muita habilidade que ele tem de poder lidar tanto com os pastores como com o poder público, né? Aqui com o nosso prefeito, com vereadores, então tem esse trânsito e essa sabedoria que ele sabe que é realmente uma coisa rara. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Araújo. Amém, Deus te abençoe. Estamos aqui, você está aqui sentado como um jovem pastor, né? Pastor Deus, e isso demonstra o que? Sabedoria, né? Bondade, muito carinho. Então parabéns. Amém, Deus te abençoe. Amém. Só passando um pouquinho para vocês, eu sou Reverendo Cuba Júnior, sou embaixador cristão da Coreia do Sul do Brasil, para a implantação da oração na madrugada, erradicação da pobreza na nossa nação. E o meu trabalho é viajar o Brasil implantando a oração na madrugada, orando pela nação. Nós começamos isso há 10 anos atrás, 2012, e de lá para cá nós começamos a colher os frutos dessa oração. E hoje o que nós estamos vivendo está aqui hoje para mim, é fora de ser uma bênção, porque nós sabemos que é fruto de oração, podemos conversar sobre isso, né? Podemos estar juntos aqui nessa mesma conversando sobre esse assunto, né? O que mais? Eu sou pastor da Select Church, a nossa igreja completa o próximo ano 80 anos, né, de vida. Eu tenho 36 anos como pastor. Quinta-feira eu vou estar completando 58 anos de idade. Daqui a 2 anos eu sou sexagenário, né? Sexagenário. Então já vou poder tirar a licença para colocar no carro para parar em qualquer lugar. Isso eu achei barato, como é que eu 60 anos, né? Então é uma alegria muito grande, né? E na questão acadêmica, né? Eu tenho um PhD na área de psicologia, mestrado em administração, sou teólogo, sou cientista da religião, e aí, cabelo de tudo, algumas coisas a mais que a gente vai colocando no currículo durante a trajetória. Essa é uma das vantagens de envelhecer bem, é você poder ter um cabedal de conhecimento que você vai trazendo na vida e vai agregando com o tempo. Glória a então, Jesus. Eu tenho a alegria de ter aqui um jovem bonito sentado na plateia, naquele Isaac, que é irmão do pastor Eudo, que é minha ovelha, né, na minha igreja. Então, ele está ao lado do seu pai, nossa ovelha da família do pastor Eudo da minha igreja. Então, é uma honra muito grande estar com vocês hoje à noite. Amém. Eu estou lascado de me apresentar depois de um o tempo que ele tem de ministério pastoral, o tempo que eu tenho de vida, né? Meu Deus, é uma honra para mim estar com esses aqui. Hoje conheci o reverendo Buba, o apóstolo Marcão já é um amigo, a gente já tem caminhado aí junto nas batalhas aqui de Fortaleza há 2 anos. Pastor Araújo, conhecer. Hoje é um prazer estar com vocês aqui no Eusébio. Deus abençoe. Eu sou terrível para fazer apresentações de mim mesmo, assim eu fico muito constrangido de falar assim, mas vamos lá. Sou pastor da Casa Amarela, me chamo William, sou pastor da Casa Amarela, uma igreja que fica ali na Praia de Iracema. Nós somos novinhos, eu celebro demais a vida do reverendo da igreja, a Select Church. Eu, por 80 anos, agora que a gente está perto, a gente está em 10 anos agora, falta só 70. Amém? O forte do meu ministério é transformação de mentalidade e desenvolvimento comunitário. Nós temos trabalhado isso no Brasil. Ao longo dos últimos 20 anos eu tenho trabalhado nisso. Meu coração foi queimado por Jesus quando eu tinha 16 anos de idade. E eu não entrei para brincadeira, eu entrei de sério mesmo, eu fui para o campo missionário, minhas experiências com Jesus foram lá. E desde então eu me entreguei totalmente por Jesus, entrando dentro dessa realidade. Fui ordenado pastor em 2008 e agora estou aqui trabalhando, desenvolvendo algo relacionado à mentalidade sacerdotal e reino, porque é uma das coisas que a igreja assimilou bem a questão da mentalidade sacerdotal. Ela lida muito bem com a questão de adorar a Deus, conectar homens a Deus, mas a igreja também tem um caráter que é de reinado. Então ela deve exercer influência, ela deve exercer governabilidade.
porque a instituição mais apta a produzir justiça no mundo é a igreja, porque ela carrega o exemplo de Cristo, a face de Cristo, ela é a expressão de Cristo na terra. Então eu trabalho construindo isso, junto de um corpo apostólico e pastoral na América Latina. Tenho viajado a algumas nações, vivido algumas experiências e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Se ficou complicado para ele, imagina para mim, né? Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Como eu sabia, são meus amigos já, reverendo Mumuba, o pastor William. Como eu sabia que não poderia competir com a elegância que eles têm, então me despojei do terno e vim de soldado. Hoje não vim de roupa de pastor, mas vim de roupa de soldado, de guerreiro. E nós estamos em uma batalha aí de agora, 19 dias, e precisamos estar bem armados. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Mardônio Maciel, sou apóstolo por ordenação eclesiástica e por encargo, né, por função. Sou líder do Ministério Católico, o Ministério tem 9 anos, ainda menos do que a Casa Amarela. Sou líder também da Unidade Pastoral de Fortaleza. Sou um dos 14 conselheiros diretores do Conselho dos Conservadores Cristãos, que instituímos há cerca de 2 anos, né, hoje atuando ali como primeiro secretário, que é o braço da UMES, voltado para assuntos realmente políticos. Né. O Conselho dos Conservadores Cristãos é um movimento político liderado por líderes eclesiásticos. Então, 14 líderes dessa cidade se juntaram, e eu sou um deles, para nós fomentarmos, influenciarmos a política no nosso estado. E a nossa experiência dentro dessa guerra que deixou no nosso país, sobretudo, de ser uma guerra política. Hoje ela é mais do que isso, é uma guerra realmente ideológica, é uma guerra realmente entre a luz e as trevas. Antes, há bem pouco tempo, nós tínhamos opções, e aí nós poderíamos divergir. Há 4 ou 8 anos atrás, há 4 não, mas há 8 anos atrás nós tínhamos opções, e aí nós poderíamos divergir. Uma reunião como essa seria uma reunião muito complicada. Hoje nós não temos mais opções. Hoje está diante de nós Deuteronômio 28, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Está diante de nós e nós precisamos ser Josué em cada uma das nossas congregações, dos nossos postos, ou um Josafá, como Josué dizer para o povo que nós lideramos, que está diante de cada um de nós, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aleluia. Nós precisamos fazer a nossa escolha, nós precisamos deixar isso muito claro. Apóstolo, eu queria só discordar um pouquinho do senhor da coisa. Eu acho que antigamente nós não tínhamos opções. Concordo. Era somente um lado mascarado de várias bandeiras, mas nós não tínhamos opções. Hoje nós temos a opção do bem e da família. Em nome Glória. Parabéns a sua aprovação. Apóstolo, já que o senhor entrou nesse assunto, na verdade essa pergunta não é direta sobre nova ordem mundial, não é sobre Mao Tse-tung, entender o que aconteceu na China. Então, quando você começa a se informar, você começa a mudar e entender que a igreja precisa realmente ocupar o mais rápido possível o cenário político da nossa nação. Então, eu acho que já há muito tempo, mas acho que na pandemia, é uma coisa que afunilou para que nós pudéssemos assim, ou vai, ou vai. Bem, no meu caso foi o seguinte, eu acho que assim como o reverendo Minuba, todo mundo já era inteirado dessas pautas de contra aborto, contra a sexualização de crianças. A gente viu a comissão o senador, na época não era senador, foi o Magno Malta, que era a comissão da verdade, que foi acerca era alguma coisa relacionada a abuso de crianças pela igreja católica, foram coisas desse tipo. Então, a partir dali eu me inteirei, mas eu acredito assim que até 2013 nós não tínhamos uma nação politizada. Acho que cristãos, muito menos. Por quê? Porque não era uma pauta que chamava a atenção da gente. Hoje todo mundo sabe qual é o nome de ministro,
hoje todo mundo sabe qual é o nome de senador que está ali, hoje todo mundo sabe quem é que está, todo mundo está por dentro disso. Não né? sabe o time da seleção, mas do Supremo sabe. É a primeira vez que a gente está tendo pré-Copa e ninguém está usando camisa por causa de jogo do Brasil, mas todo mundo está usando camisa por causa do movimento patriota. E quando foi em 2013, eu comecei a ver essa necessidade, então comecei a estudar. Como eu tinha uma igreja 85% de pessoas abaixo de 25 anos, então eu comecei a ter que lidar com eu vi antes a militarização dentro das escolas. E aí foi o problema, né? Por quê? Porque em 2013, o único material em língua, em uso português, que tinha em material conservador que nós tínhamos, era... Em língua portuguesa, nós só tínhamos as traduções de textos do Dr. Olavo de Carvalho. Era a única coisa. Eu falo que a maioria do material que eu li em espanhol ou li em inglês. Então a gente não tinha acesso ao Eugene Peterson, nós não tínhamos acesso ao Magnus Opus do conservadorismo, que é o livro conservador do Roger Scruton, não sei nem como é que é o título dele em português. Dr. Roger Scruton. Então comecei a ter acesso a esse conteúdo e foi aí onde eu vi o problema, e aí eu vi falar de dois monstros, que um é Karl Marx, aí fui ler o Capital, e depois disso eu descobri que Marx não era o pior. Você tem a besta, que é o Marx, tem um falso profeta que se chama o italiano, o Gramsci, Antonio Gramsci. Aí eu fui ler os 12 cadernos do Cárcere. Daí eu vi que o que o Marx não conseguia pela Revolução Armada, o Gramsci traçou a pauta que nós estamos vendo hoje através da Revolução Cultural. E na década de 80, a Margaret Thatcher, através da ideologia de gênero, não é novo, e na década de 80, o fenômeno de gêneros, nós já tínhamos descrito pela Margaret Thatcher. Então eu vi isso e me assustei. Quando foi no ano de 2014 para 2015, foi quando eu comecei a formar a nossa primeira leva de universitários dentro da Casa Amarela, para fazer um levante conservador, mas só que era 1 em 1 milhão. É a estrada mais fácil para governos que querem enriquecer rapidamente, governantes tirânicos. Por quê? Porque lá em Cuba, o artista global que vai, ele vê um bairro chamado Havana Vieja, que é a Havana Velha. Irmãos, você está em Paris, é a coisa mais linda do mundo, tem uma moeda própria para lá, lindo. Quando você chega lá e vê hotel, gastronomia, tudo de qualidade maravilhosa, você diz assim: rapaz, o comunismo deu certo. Agora, irmão, saia dali e ande 10 quilômetros para dentro dos bairros. E um cubano, ele recebe $60 por mês para viver. Eu vi gente brigando por uma cabeça de porco. E gente tocando tapa em cima de prédio, caçando pomba para poder comer. E aí, um dos nossos times, o Alessandro, você está aí, levanta a mão aí, por favor, se tiver. O Alessandro, ele teve uma infecção, ele teve uma febre. Sabe quanto é que foi para ele tomar uma Bezetacil? R$1.000. Aí os caras vêm dizer assim: a medicina de Cuba é exemplo mundial. Mentira! A medicina de Cuba é medicina militar para a gente que está morrendo. Não tem nada. Não tem nada. E a TV cubana são 2 canais. E o que um passa de manhã, a outra passa à noite. 24 horas mentindo. O cubano, quando sai de Cuba, a primeira coisa que ele fala: mas Cuba não era a melhor educação? Cuba não era a melhor medicina? E tudo é um governo de mentira. Você não vê, você anda pela cidade inteira, você não vê propaganda. Tem os outdoors que nós vimos na cidade? Pois é, lá tem os mesmos outdoors, só que não existe propaganda de produto, é só propaganda do governo. Viva a revolução, viva a revolução, Che Guevara, Fidel, o tempo inteiro. E o que acontece? A nova geração que está nascendo em Cuba quer nascer livre.
Então você vê agora que arquitetos, engenheiros, os caras vão para frente de campos turísticos para vender souvenir, para cortar o cabelo. E os caras trabalham. Eu passei em frente a uma barbearia, o cara trabalhava de 8 horas da manhã até meia-noite, só para poder ter um estar maior do que na Venezuela. E o que acontece? A inflação, a 90% os caras estão discutindo a retirada de hormônios de gênero. É isso que o Brasil quer ser jogado. O nosso grito é um grito de desespero. Glória. Só para você dizer assim, são 10, não. Se cada igreja nós tivéssemos 15 líderes, atenção, 15 líderes que convertessem uma pessoa no primeiro semestre e uma pessoa no segundo semestre. Só isso. Que levasse a Jesus. Quando ele está falando de voto, o que é mais fácil? É conseguir um voto ou levar uma pessoa para Jesus? Gente, conseguir um voto é 1000 vezes mais fácil. É só você falar a realidade e contar o que está aí, mostrar o ganho do governo, mostrar as porcarias que a esquerda faz, que você conquista o voto na hora. Certo? Mas levar uma pessoa para Jesus, ele tem que ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem que ir lá no coração dele, mudar a história dele, sim ou não? Ele tem que ter o desejo de deixar o pecado, abandonar o pecado e mudar a sua história. Então converter uma pessoa é muito mais fácil do que um voto. Agora eu estou pedindo 15 pessoas, atenção, 15 pessoas em cada igreja, que tragam uma pessoa para Jesus no primeiro semestre e uma pessoa para Jesus no segundo semestre. Nós seríamos, em 8 anos, 60% da população da nossa nação. O que acontece? Nós estamos parados. A Casa Amarela é maravilhosa, a Igreja do Apóstolo é maravilhosa, a 78 é incrível, aqui no Eusébio tem a igreja linda do pastor Neu. Ei, gente, nós estamos parados. Nós estamos fazendo culto, nós estamos celebrando. É lindo, o som é melhor, o telão é melhor, a adoração é melhor, não, o cara que canta o louvor tem uma barba linda, não, um cabelinho de lado, top, certo? Então, nós estamos parados, então nós precisamos, se você quer uma coisa prática, nós precisamos cair em campo agora, nesses 19 dias, e transformar votos. Eu saio de casa, eu falo com o frentista do posto, eu falo com o homem da farmácia, eu falo com a menina da lanchonete, aonde eu vou conversando. Você vai votar em quem para presidente da República? A maioria Mas, irmãos, Cristo, a fé que nós temos em Deus. Tem alguma dúvida, irmãos, dentre as duas opções que nós temos, que um tem fé em Deus e o outro não tem? E o que nos torna um são os valores que nós defendemos. São os valores que nós defendemos. É isso que nos torna irmãos. O Senhor está mandando. Não é uma opção mais. E antes desse texto, em Deuteronômio 13, ainda mais imperativo. Deuteronômio 13. Elegei. Essa reunião aqui, irmão, não é para nós votarmos no Bolsonaro, porque eu acredito que o Lula não tem um voto aqui, nem na nossa família. Essa reunião aqui, ela é para a lei. É para cumprirmos essa palavra. Elegei homens sábios. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é temor temer a Deus. Tem alguma dúvida entre as duas opções que nós temos, Bolsonaro e Lula, qual dos dois teme a Deus? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada competência. Você acredita que esse país estaria de pé se depois de 2 anos de pandemia o governo fosse do Lula ou da esquerda? Você acredita que esse país estaria crescendo, que estaria havendo deflação, que esse país estaria gerando emprego se o governo fosse, além de ladrão, incompetente, o governo do Lula? Competente para cada uma de vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes.